Um rei escreve uma mensagem ao próprio filho. Não um decreto, não uma ordem militar, uma comunicação pessoal na qual informa sua intenção de abandonar o trono e retirar-se para um mosteiro. O reino está intacto, Lisboa nunca foi tocada, o exército ainda existe e o rei quer desistir. O filho recebe a mensagem e a ignora, assume o governo como se a abdicação nunca tivesse sido proposta e continua uma guerra que o pai havia dado por perdida. Anos depois, esse filho vai assinar um tratado que garante a Portugal o controle sobre um oceano inteiro. O mesmo oceano que esse país pequeno, na ponta do mundo conhecido, já havia aprendido a atravessar como nenhum outro. Tudo isso começa com uma batalha que nenhum dos dois lados soube interpretar corretamente na noite em que aconteceu. E com um rei que, por longos meses, acreditou sinceramente que havia destruído o próprio reino. Em 1476, Portugal não estava defendendo seu território, estava invadindo o de um vizinho. Esse detalhe muda tudo, e é o que a maioria dos resumos sobre Touro prefere não enfatizar. Dom Afonso V não cruzou a fronteira de Castela para proteger Lisboa. Cruzou porque acreditava ter direito ao trono castelhano. E essa crença, alimentada por um casamento politicamente explosivo e por alianças que pareciam sólidas, mas eram frágeis, colocou Portugal na posição mais perigosa de sua história desde a fundação do reino. Se Dom Afonso V vencesse, Portugal e Castela se uniriam sobre uma única coroa ibérica, e o centro de gravidade da península deslocaria para Lisboa. Se perdesse, a legitimidade da própria dinastia portuguesa estaria em xeque. Não havia meio-termo, e foi exatamente por isso que Fernando de Aragão lutou em Touro, como se tudo dependesse do resultado, porque dependia. Uma derrota ali significava perder o trono de Castela, ver Isabel deslegitimada e assistir ao maior realinhamento de poder da história ibérica desde a Batalha de Aljubarrota. O que aconteceu naquele campo no dia 1º de março de 1476 não foi apenas uma batalha entre dois reinos vizinhos. Foi o momento em que o mapa da Europa e o destino do Brasil, de Angola, de Moçambique e de todo o mundo que Portugal ainda iria alcançar, quase foi reescrito por completo. Para entender por que Portugal estava em guerra com Castela em 1476, é preciso voltar a 1474 e a uma crise de sucessão que dividiu a Península Ibérica ao meio. Em dezembro daquele ano, morreu Henrique IV de Castela. O rei deixou uma filha reconhecida, Joana. Mas Joana carregava um problema que seus inimigos transformaram em arma. Rumores persistentes de que seu pai biológico não era o rei, mas um favorito da corte chamado Beltrão de la Cueva. O apelido que a história lhe deu, a Beltraneja, resume a campanha de deslegitimação que foi movida contra ela desde criança. Do outro lado da disputa estava Isabel, meia-irmã de Henrique IV, que se autoproclamou rainha de Castela dias após a morte do irmão. Isabel tinha o apoio de Fernando de Aragão, seu marido desde 1469, e de uma facção poderosa da nobreza castelhana que preferia uma rainha de linhagem indiscutível a uma herdeira cujo nascimento era publicamente contestado. Foi aqui que Afonso V cometeu o erro que definiria seu reinado. Em maio de 1475, casou-se com a própria sobrinha, Joana, a Beltraneja, e proclamou-se rei de Castela e Leão pelo direito da esposa. O casamento era juridicamente problemático. Joana era sua sobrinha direta, e a dispensa papal necessária para a união era juridicamente contestada, nunca reconhecida de forma inequívoca pela Santa Sé antes da invasão. Afonso V entrou em Castela com um título contestável, uma aliança matrimonial irregular e a convicção de que a nobreza castelhana favorável a Joana seria o suficiente para garantir a vitória, mas não foi. Os apoios prometidos dentro de Castela revelaram-se fragmentados. Cidades que deveriam abrir suas portas resistiram. E enquanto Afonso esperava que a campanha se resolvesse por adesão política, Fernando de Aragão reorganizava seu exército
e cortava as linhas de suprimentos portuguesas. O que parecia uma marcha triunfal rumo a Castela estava se transformando, mês a mês, numa armadilha, e Afonso V ainda não tinha percebido. No início de 1476, a campanha portuguesa em Castela estava paralisada. Afonso V controlava algumas praças importantes, Touro e Zamora entre elas, mas não conseguia avançar. Fernando de Aragão havia consolidado seu controle sobre o centro de Castela e agora movia seu exército para forçar um confronto decisivo antes que o inverno terminasse e os reforços portugueses pudessem chegar. A fronteira que existe hoje entre Portugal e Espanha estava, naquele momento, genuinamente em disputa. Quem vencesse o confronto que se aproximava não apenas ganharia uma batalha, definiria qual potência ibérica controlaria a rota para o Atlântico, as colônias emergentes e o comércio que já começava a transformar o mundo. Se você fala português hoje, se o Brasil existe como nação separada da América Espanhola, parte dessa razão foi decidida no que aconteceu a seguir. Os dois exércitos se encontraram numa planície a sudeste de Touro em 1º de março de 1476. Os números exatos são disputados pelas fontes medievais, como quase sempre acontece neste período, mas as estimativas mais equilibradas apontam para forças relativamente equivalentes, entre 8.000 e 10.000 homens de cada lado, com destaque português na cavalaria pesada, segundo algumas fontes. Afonso V comandava pessoalmente o centro do exército. O príncipe Dom João, seu filho de 23 anos, comandava o flanco direito português. Fernando de Aragão tinha um problema logístico sério. Parte de seu exército, incluindo reforços de infantaria, ainda estava em marcha quando o confronto começou. Ele escolheu atacar mesmo assim, antes que Afonso pudesse se reposicionar ou receber seus próprios reforços vindos de Portugal. Foi uma aposta, e como toda aposta, tinha um ponto de falha. O flanco comandado pelo almirante castelhano Afonso Henriques avançou com força sobre o flanco português oposto e foi destruído. Dom João não apenas resistiu ao impacto, como contra-atacou, dispersou a cavalaria inimiga e empurrou os castelhanos para longe do campo. Em termos estritamente militares, aquele flanco português venceu sua batalha particular de forma clara. Mas do outro lado do campo, algo diferente estava acontecendo. No flanco onde Afonso V combatia pessoalmente, a pressão castelhana foi intensa e contínua. As forças portuguesas resistiram, mas sem conseguir romper as linhas inimigas. Com a chegada da noite e o campo de batalha fragmentado em combates separados que impediam qualquer visão clara do conjunto, Afonso tomou uma decisão que mudaria tudo. Ordenou a retirada em direção a Castronunho. Não foi uma fuga desordenada, foi uma retirada deliberada de um rei que, sem comunicação com o flanco de seu filho e cercado pela escuridão, concluiu que a batalha estava perdida. O problema é que não estava. Dom João permaneceu no campo por horas após o pai ter recuado. Seus homens controlavam o terreno que haviam conquistado. Os estandartes portugueses ainda estavam erguidos naquele setor. Quando Fernando de Aragão reivindicou a vitória, e reivindicou imediatamente, com toda a habilidade política que o caracterizava, ele controlava parte do campo, mas não todo o campo. A Batalha de Touro foi militarmente um resultado inconclusivo, mas a política não espera pela precisão histórica. Fernando e Isabel proclamaram vitória completa, encomendaram missas de ação de graças, enviaram mensageiros a todas as cortes europeias anunciando o fim da ameaça portuguesa. E fizeram isso com tanta velocidade e consistência que a narrativa se solidificou antes que Lisboa pudesse contestá-la. Afonso V, por sua vez, mergulhou numa crise que foi simultaneamente política e pessoal. Escreveu a Luís XI da França pedindo apoio militar e mediação, uma viagem diplomática que empreendeu pessoalmente em 1477 e que se revelou um fracasso humilhante. O rei francês, calculista como sempre, não tinha interesse em se comprometer com um aliado que parecia derrotado.
Afonso ficou meses na França sem obter compromissos concretos, movendo-se de corte em corte sem resultado, e retornou a Portugal em condições que as crônicas da época descrevem como próximas ao colapso. Foi então que aconteceu algo que os livros didáticos raramente mencionam. Afonso V tentou abdicar, formalmente. Comunicou ao filho Dom João sua intenção de renunciar à coroa portuguesa, retirar-se a um mosteiro e abandonar qualquer pretensão ao trono de Castela. Dom João recusou. A recusa de Dom João não foi apenas um gesto filial, foi um ato político de consequências imensuráveis. Com 23 anos, o príncipe havia assumido a regência de Portugal durante a ausência do pai na França, e nesse período demonstrou uma clareza estratégica que Afonso V nunca teve. Enquanto o pai negociava sem resultado em cortes estrangeiras, Dom João reorganizava a defesa do reino, consolidava o controle das posições militares ainda em mãos portuguesas e, crucialmente, mantinha a pressão diplomática sem ceder terreno. Quando Afonso regressou e propôs a abdicação, Dom João compreendeu algo que o pai não conseguia mais enxergar. Toro não havia destruído a posição portuguesa, havia destruído a ilusão de que Afonso V conquistaria Castela, o que era diferente. Portugal continuava intacto dentro de suas fronteiras. A resistência portuguesa nas praças fronteiriças ainda não havia sido completamente quebrada, e Fernando e Isabel, apesar da proclamação de vitória, ainda não tinham encerrado militarmente o conflito. A guerra continuou, e o seu desfecho não veio por batalha, mas por negociação. Em 1479, após anos de esgotamento mútuo, Portugal e Castela assinaram o Tratado de Alcáçovas, um dos documentos mais importantes da história ibérica e, paradoxalmente, um dos menos conhecidos pelo grande público. Pelo tratado, Afonso V renunciava definitivamente às suas pretensões ao trono castelhano e Joana, a beltranheja, era afastada da sucessão. Em troca, Castela reconhecia o monopólio português sobre as rotas atlânticas africanas e confirmava a soberania portuguesa sobre os Açores, a Madeira e Cabo Verde. Afonso V perdia o trono de Castela que nunca conseguiu. Portugal ficava com o oceano que já sabia navegar. Fernando e Isabel ganhavam Castela unificada, mas ficaria sem o Atlântico. Nos anos seguintes, Joana, a beltranheja, a mulher por quem Afonso V havia arriscado o reino, professou votos num convento em Coimbra. Viveria mais 4 décadas em clausura, assinando documentos até o fim da vida com o título de Rainha de Portugal e Castela, uma afirmação que já não tinha qualquer poder político, mas que ela nunca abandonou. Voltemos ao campo de Toro. É noite de 1º de março de 1476 e Afonso V recua convicto de ter perdido tudo. Ele não perdeu, mas também não venceu. E essa distinção, que pareceu irrelevante naquela noite escura numa planície a sudeste de Toro, acabou sendo a diferença entre a extinção de Portugal como reino independente e sua sobrevivência. Para a historiografia castelhana, Toro foi uma vitória. O problema é que vitórias absolutas não costumam terminar em tratados que entregam um oceano ao derrotado, e foi exatamente isso que aconteceu 3 anos depois. Dom João não reverteu uma derrota militar, impediu que ela se tornasse uma rendição. São coisas muito diferentes e custou anos de resistência para que o mundo percebesse a distinção. O trono de Castela que Afonso perseguia nunca estava realmente ao alcance. O Atlântico que Portugal confirmou em Alcáçovas abriu caminho para Bartolomeu Dias, para Vasco da Gama, para Cabral e para tudo que veio depois. Sem a recusa de Dom João, nada disso teria o mesmo contorno. A pergunta que eu faço para você que assistiu até aqui e que vale deixar a resposta nos comentários é esta: Toro foi um empate ou uma vitória portuguesa que Afonso V deixou escapar? Este canal existe para fazer exatamente esse tipo de pergunta, não para repetir o que os livros didáticos já dizem, mas para encontrar o detalhe que muda a forma como você entende o que aconteceu.
E se você chegou até aqui, deixe o like no vídeo para que mais pessoas possam assistir também. E aproveita para se inscrever no canal, para não perder os próximos vídeos sobre a história de Portugal.